Olá, boa noite, alunos. Como vocês estão? Eu sou o professor mediador Cassiano Carvalho. Estarei com vocês nessa aula e, de maneira geral, vou estar acompanhando vocês nas disciplinas do primeiro e segundo ano de filosofia. De aviso, só gostaria de avisá-los que a atividade 1 e o mapa já estão disponíveis no estúdio. E, pessoal, não deixem para a última hora, façam assim que possível, né? Porque dessa forma a gente se garante. Gostaria também de parabenizar os aprovados na primeira fase do Desafio Nacional e lembrá-los também que para vocês realizarem, né, a inscrição da segunda fase. Qualquer dúvida, fale comigo no portal do Fale com o Mediador. E, sem mais delongas, gostaria de convidar a professora da noite, né, a grande estrela, para nos contemplar com sua presença. Boa noite, professor Cassiano, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Tô vendo que todo mundo aqui está aquecendo os motores, dando boa noite, né? Rosângela, Rafael, Ivaninho, Bruno e todos vocês, Rafael. Nós estamos aqui também com a professora Samanta aqui no chat, né? A professora mediadora de sociologia, assim como o professor Cassiano, professor mediador de filosofia. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula, essa disciplina que começa hoje, uma disciplina talvez até um tanto diferente daquelas que a gente está habituado, porque eu sempre falo assim que quando a gente escolhe um curso, a gente quer aprender, né? E a gente é sedento por aquele conhecimento específico, seja da filosofia, seja da sociologia, e hoje a gente vai ter uma disciplina muito mais voltada para a prática docente, né? Para esse trabalho em sala de aula, não é verdade, professor Cassiano? Perfeito, professora Priscila. Eu vou deixar você à vontade aqui. Qualquer coisa, estou nos bastidores. Isso, perfeito. Muito obrigada, Cassiano. Gente, então é o seguinte, né? A gente está falando muito e eu estava escutando professor Cassiano falar. Então, antes mesmo da gente começar, eu vou fazer uma breve aqui apresentação da minha parte, e assim como acredito que vocês já me conhecem, mas aqueles que ainda não, eu sou a professora Priscila Paixão, sou a coordenadora do curso de vocês, né? Coordenadora tanto do curso de filosofia quanto do curso de sociologia. Por quê? Porque aqui na Unicesumar a gente tem uma área forte de concentração, que é as licenciaturas na área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Se vocês puderem perceber, na Base Nacional Comum Curricular, essa grande área do conhecimento de ciências humanas e sociais aplicadas abarca a história, a geografia, a sociologia e a filosofia. E embora se tenha as suas especificidades, a gente tem aí uma identidade, né, quando elas estão próximas, porque tem esse grau de parentesco, de discussão, né? Todas elas partem do homem, do ser humano, né? Do sujeito, e aí, obviamente, passando aí para os vieses de cada uma dessas disciplinas, não é verdade? Mas, pessoal, eu também ouvia o professor Cassiano falar a respeito das atividades, correto? Então, como eu disse, hoje aqui eu não estou no papel de coordenadora, eu estou no papel de professora de vocês, e eu gostaria que vocês realmente se dedicassem às atividades. A atividade mapa, ela tá uma atividade super bacana, ela utiliza de um recurso didático, tecnológico, muito utilizado hoje no meio escolar, no meio acadêmico, que é o Canva. Professor Cassiano gravou para a gente um tutorial básico de como utilizar o Canva, e eu queria pedir para vocês que vocês caprichassem no mapa. E olha,
lá na sala do café, além da minha apresentação, eu deixei para vocês um Padlet, que é um mural digital importante, bacana, e eu gostaria que vocês participassem. Mas para participar lá do Padlet, vocês efetivamente precisam ter realizado o mapa. Então, assim que vocês estiverem trabalhando no mapa, concluindo a atividade mapa, corre lá na sala do café e posta. E para aqueles que estão sem ideia de como começar, como criar a sua postagem ali para uma rede social, consulta também lá o Padlet que está lá no chat, desculpa, na sala do café, porque lá na sala do café nós postamos e a ideia é que a gente possa compartilhar as capas das postagens de vocês, ou da proposta do mapa de vocês, tá bom? Tanto eu quanto o professor Cassiano, professora Samanta, estaremos acompanhando a participação de vocês, tá bom, pessoal? Tô vendo vocês muito quietos, então a gente vai começar aqui com a nossa disciplina. Professor Cassiano, pode colocar aqui pra gente, né? E para iniciar essa disciplina de prática de ensino, competências socioemocionais, eu queria dar algumas orientações para vocês importante. Vocês têm um material didático, um livro a ser lido, e vocês têm também as aulas conceituais e o estudo de caso. Eu gostaria de pedir para vocês que, na medida que vocês façam a leitura da unidade, já assistam à aula conceitual. Por quê? Porque a aula conceitual, ela faz essa amarração com o que consta lá na parte escrita, em cada uma das unidades. Então, isso facilita as conexões, facilita o aprendizado de vocês. Aqui nas nossas 4 aulas, a gente vai combinar que a cada aula eu trago uma temática diferente, mas que todas se interligam entre si e efetivamente atendem ao proposto na disciplina, ao proposto na ementa desta disciplina. Tá bom, pessoal? Então, para hoje, a temática é Educação para o século XXI, ok? E eu queria, então, aqui, que vocês, aqui, me falassem quando vocês terminaram o ensino médio. Quem se lembra em que ano que terminou o ensino médio, gente? Rapidinho, vamos lá. Será que é nesse século XXI que vocês, nesse início de século XXI, que vocês finalizaram o ensino médio? Ou vocês vieram de um ensino médio ainda, né, do século passado? Olha só, o Matheus terminou o ensino médio fresquinho, hein, Matheus? 2019. Olha aí, vamos lá ver. Quem mais, gente? Olha, aqui, ó, 2019, 2000, olha só, Alexandre. Alexandre tá bem na margem, hein, Alexandre? Entre século passado e o novo século. Ó, Maria Anselma, 2019, também muito novinha, Maria. Alexandre, 2000. Rafael, 2019, também muito novo. Aí a gente tem aqui, ó, Rosângela, 1993, Wagner, 1998, desculpem, Gabriel, 2018, Misael, 2005, Alessandro, 2003, olha só, 2012, né? Não sei, aqui acredito eu, que é o próprio professor Cassiano, 2012. Gente, olha que coisa bacana que nós estamos colocando aqui. Será, tá, que a partir, né, do ano de conclusão da nossa educação básica, será que nós tivemos uma educação igual aqui? Eu não vou falar aqui para vocês. O Luciano concluiu em 1993. Olha, Luciano, eu vou falar uma coisa para você, hein? Eu terminei antes ainda, tá, gente? Então, eu, particularmente,
sou mais experiente, vamos assim chamar, tá, gente? Eu terminei o meu ensino médio, eu fiz magistério, antigamente eu ainda peguei um período que a gente tinha o magistério, e eu terminei o meu magistério em 1988, tá? Eu terminei em 1988. E aí eu falo para vocês o seguinte, né, gente? O que será que mudou, né? Quando a gente fala de uma educação para o século XXI, talvez isso possa nos assustar um pouco, né? Mas aqueles que terminaram, né, no final do século XX, né, nos anos 1990, aqui, pelo jeito, nenhum terminou antes, né, dos anos 1990, a gente já ouvia falar muito disso, né? Esse medo, essa expectativa de que quando virasse o século, né? O que ia acontecer? É virada de século, é virada de milênio, né? Então, nossa, ó, o Luciano também fez um curso profissionalizante, né? Técnico em contabilidade. Era muito comum isso, né, Luciano? Na verdade, gente, é tão interessante o que o Luciano está colocando aqui, quando eu falei também que eu já fiz o magistério, gente, porque nós somos de uma geração que, basicamente, em função da própria conjuntura histórica do nosso país, a gente tem um momento na década de 70 muito forte, que é o êxodo rural, tá? Então, a gente tem, sim, efetivamente, a migração das pessoas que vivem no campo para a cidade. O que acontece? Tinha muitas, olha só, tá, gente? A Rosângela também fez técnico. Tinha muito emprego na cidade, mas não tinha profissionalização. Só no final da década de 70 surgiram mais de 100 tipos de cursos profissionalizantes diferentes para atender aquele momento. E é por isso que nós, né, assim como o Luciano, a Rosângela, nós somos, e eu ainda sou mais que vocês, de uma geração que efetivamente precisava se profissionalizar muito rápido. Então, nós aprendemos a fazer. Era o aprender a fazer. Era tudo muito prático, porque o curso técnico, ele precisa ser rápido, né, e prático. Porque eu preciso colocar as pessoas no mercado de trabalho. Ok? Então, vai se findando esse século, né? Ali, o século XX, vai se findando o século XX. A gente tem a LDB de 1996. A gente até diz que isso é uma virada de divisor de águas para a educação, porque efetivamente a gente tem aí uma identidade muito própria para cada uma das áreas do conhecimento, o que antes era traduzido em OSPB e Educação Moral e Cívica, né? Agora a gente vai tendo sim aquela característica, aquela identidade de cada uma das disciplinas enquanto área específica do conhecimento, mas a gente também ouvia muito falar sobre o estar preparado para as mudanças que vinham. Então, enquanto no Brasil a gente tinha a estruturação da LDB 93-94 de 1996, porque até então vigente era do período da ditadura militar, era de 1971. Então, naquele momento, havia uma expectativa, né? E aí, vejam bem, tá, gente? Não era só no Brasil. No Brasil, a gente tem uma LDB, que é vigente até hoje, por sinal, no nosso país. Mas mais do que isso, o mundo ocidental se mobilizava para refletir sobre os caminhos da educação para o século XXI. E aí, talvez, professor Cassiano, passa para a gente mais um slide, por favor. E aí, talvez, o primeiro desafio para pensar
a respeito desse novo século que estava começando, né? E de todas as perspectivas. A gente, na época, tá, gente? A gente dizia que quando chegássemos no século XXI, os carros estariam voando. Bom, muita coisa mudou, é verdade, mas a gente ainda não chegou nos carros voadores, né? Mas isso era muito comum, tá? E aí, surgiu também, nesse período de final do século XX, uma premissa de que a gente precisava começar a pensar sobre o próprio processo de aprendizagem. Porque se o mundo estava em transformação, se as pessoas também começavam a pensar diferente e toda uma influência da globalização, da tecnologia, a gente também parava para pensar na perspectiva de que, vejam lá, gente, será que as pessoas aprendem da mesma maneira? Como será que as pessoas aprendem? Vamos aqui de novo, junto comigo, vocês foram rápidos para falar do ano de conclusão do curso. Agora eu quero que vocês sejam muito rápidos aqui comigo no chat, respondendo a esta pergunta. O que é a aprendizagem, gente? Vamos lá comigo, pessoal? O que é a aprendizagem? Né? Parem para pensar, não precisa com muita complexo, não. Jogo rápido, gente. O que é a aprendizagem? Né? Vamos lá, quero ouvir de vocês, tá? O que é a aprendizagem? Para a gente entender o século XXI, a gente também tem que voltar um pouquinho atrás e pensar sobre o que é a aprendizagem. Pode ser numa palavra, pode ser numa expressão, pode ser numa frase. E não precisa procurar rapidamente na internet para usar um conceito pronto, não. Eu quero de vocês algo rápido, tá? Algo rápido que vocês já têm esse conhecimento. O que é a aprendizagem? O Rafael está dizendo que a aprendizagem é adaptação, assimilação e acomodação. Ai, que bacana, Rafael. Amei a sua colocação. Mateus, é um modo de ensinar. Verdade, tá, Mateus? Não dá para pensar em aprender sem pensar em ensinar, tá? Tá interligado. Ensino e aprendizagem estão interligados. A Rosângela é estar sempre em contato com o novo. Olha que bacana, gente. É isso, olha só. Estar sempre em contato com o novo. Maria Anselma, acredito que a aprendizagem seja todo o processo que o sujeito tem quando está desenvolvendo o seu intelecto em conhecer algo. Nossa, olha que bacana. Processo. Eu gosto muito dessa palavra. Ela tem um poder extraordinário quando a gente fala do aprender, tá? Processo. Eu gosto muito disso, né? Quando, é todo o processo que o sujeito está ali aberto, desenvolvendo o seu intelecto ao novo, a adaptação, a assimilação, a acomodação, que estão interligados ao ensinar, buscando algo novo. Olha só que bacana! Misael, uma reconstrução e, ao mesmo tempo, um pro... Ali não deu para terminar, mas é isso. É uma reconstrução constante, né? Aprendizagem como a maneira de agir no mundo. Olha que bacana. É como a gente age no mundo da qual nós fazemos parte. E não precisamos falar que o mundo é o mundo, né? A aprendizagem é um processo de conhecimento. Gente, olha que coisa bacana. Vocês pararam para pensar como vocês mudaram aqui e vocês têm formas diferentes de conceber a aprendizagem? Pois é, e é isso que aconteceu, tá? E é essa discussão que se teve presente. É o processo, né, Wagner, de apreensão de conhecimentos e habilidades. Olha que coisa bacana, e nós vamos deixar, viu, Wagner, essa palavrinha que você usou ali, habilidades,
E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Professor Cassiano, passa mais um slide para a gente, por favor. Olha só, gente. Aprender, tá? O ato de aprender, ele pressupõe maturação do sistema nervoso, tá? Vocês aqui, de alguma maneira, falaram isso quando o Rafael disse de uma adaptação, assimilação, acomodação. Então, primeiro de tudo, o ser humano, né? E aí, lógico, cada um na sua idade, na sua faixa etária, com a sua maturidade cognitiva, com essa capacidade de estar preparado para a aprendizagem. Mas, primeiro de tudo, precisa haver essa maturação do sistema nervoso. Precisa haver um processo interno, tá? Então, é por isso, tá, gente? Que ninguém aprende da mesma maneira, no mesmo ritmo. Por quê? Porque precisa ter toda uma estrutura interna para que a aprendizagem aconteça. Junto com essa estrutura interna, essa maturação do sistema nervoso, eu preciso ter também um ambiente propício e um estímulo, ok? Que são as interferências externas. Quando eu tenho a junção de um processo interno bem estruturado, preparado para o ato de aprender, e eu convivo num ambiente propício e recebendo os estímulos corretos, vai acontecer um processo de aprendizagem, né? Então, aprender a aprender é um conceito-chave que foi desenvolvido lá no final do século XX para uma preparação para o século XXI. Né? Até então não se tinha essa perspectiva. Então, aprender a aprender. E isso pressupõe o desenvolvimento de competências. Competências, Wagner, e também habilidades, tá? Que são capazes de conduzir o sujeito ao conhecimento, à autonomia, a capacidade de se adaptar a novas situações profissionais e pessoais, né? Se nós estamos falando de adultos, nós também já estamos pensando no profissional. Se estamos falando de crianças e adolescentes, estamos falando nessas situações pessoais. E uma coisa interessante, porque a competência é uma mobilização de um saber, é uma mobilização de um conhecimento. É uma mobilização de uma habilidade e também de uma atitude. Então, eu preciso desse conjunto de elementos internos e externos para que eu aprenda, esteja preparada para aprender. E aí, eu preciso, então, ter um processo de aprendizagem, que aqui nós denominamos do aprender a aprender. Mas existem diferentes maneiras de se aprender. Diferentes maneiras de se aprender. Professor Cassiano, passa mais um slide para a gente. Essas duas formas de aprender, elas são antagônicas, tá? Por quê? Até então, numa educação tradicional, e nós não estamos falando de tempo longe, não. Eu não vou aqui, tá, gente? A gente vai estar falando um pouquinho em âmbito mundial para falar do século XXI, mas quando eu falar da educação, eu gosto de falar e especificar o Brasil, porque é a nossa realidade. Então, por mais que a gente possa estabelecer algumas comparações, ainda assim, nós estamos falando do Brasil, ok? Então, a gente pode estabelecer. Então, aqui, quando eu falo, né, do ato de aprender uniforme, cumulativo, simples, que gera uma nota, né, que um conhecimento é estático, educar era transmitir, saber era acumular. Essa premissa, que é uma forma de aprender, é o que prevaleceu e era vigente em todas as escolas brasileiras até bem pouco tempo atrás. Eu diria para vocês que até 1996, com a LDB, essa era a única forma de aprender. E a responsabilidade desse aprendizado sistemático, tá? Porque é diferente, né? A aprendizagem
que a gente tem em casa da aprendizagem sistemática, formal. Essa era única e exclusivamente responsabilidade da escola, porque nós não tínhamos acesso às informações e aos conhecimentos com tanta facilidade que a gente tem hoje. Então, o ato de aprender era efetivamente algo mecânico. Né? O conhecimento era estático. Todos nós já sabíamos exatamente como seria a nossa vida, o que a gente tinha que aprender. Né? Se a gente for, então, um pouquinho mais longe, né? Década de 60, década de 70, onde ainda havia uma separação das turmas, as salas das meninas e a sala dos meninos, até a educação das meninas era diferente dos meninos. Porque a educação que se tinha na escola para a menina era para prepará-la para ser do lar. Né? Do lar. Se a gente for no censo, né, lá nos dados que a gente tem hoje, do IBGE, da década de 60, da década de 70, quando havia uns censos, se a gente for pensar a profissão da mulher, eu falo para vocês que 90% era do lar. Tá? Poucos é que saíam dessa característica. Então, gente, aquele mundo, e aqui nós não estamos para refutar o mundo, porque a forma de educar, ela também é reflexo do mundo da qual nós fazemos parte. Né? E é o Bauman que coloca para a gente que esse século XX, até o século XX, o mundo era estático. O mundo era sólido. Nós sabíamos exatamente quem éramos, para onde íamos e o que faríamos para o resto da vida. Os empregos eram fixos e a gente arrumava um emprego que seria para o resto da vida. Por isso que o ato de aprender e a responsabilidade da escola para aquele momento, e ela cumpria muito bem com esse papel, era uniforme, cumulativo, era simples e era nota. Memorístico. Professor tinha que transmitir. Aluno tinha que memorizar. Ok? Mas aí, então, como eu disse para vocês, final do século XX começam a aparecer as preocupações. Porque a gente tem globalização, porque a gente tem recursos tecnológicos cada vez mais fazendo parte das nossas vidas, porque a gente tem as máquinas e a inteligência artificial substituindo o trabalho manual. Né? Os próprios cursos técnicos, de modo geral, passaram a perder certa identidade. Né? Se antes a gente tinha mais de 100 cursos que foram criados, quantos deles será que até hoje existem? Faço essa pergunta para vocês. Né? Também não sei a resposta agora de imediato, mas percebam, o mundo estava mudando. O mundo estava mudando. Aí a gente tem um Bauman que mostra para gente e vem falar para gente que o mundo não é mais sólido, que agora a gente está vivendo no mundo líquido, num mundo onde tudo que era estático se torna flexível, onde tudo que era consolidado escorre pelas mãos. Um mundo que a gente não sabe qual será a nossa profissão. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai permanecer da maneira como a gente vive hoje. Um mundo, né, que o ser aprendente é protagonista. Ele é sujeito do seu próprio processo de aprendizagem. Ele é autor. Mas mais do que isso, o conhecimento é flexível. Já não existe mais verdades absolutas. Marilene Chauí colocava isso. Não existe mais uma verdade absoluta. Opa, peraí. Não existe mais verdade absoluta. O mundo é líquido. E aí, olha, vejam só, vários pesquisadores trazendo todas essas perspectivas para a gente
de muitos olhares. Né? Como que eu vou aprender agora? Se eu continuar insistindo que o professor tem que entrar numa sala de aula e passar lista de exercício e explicar o conteúdo e falar, escrever no quadro, será que esse aluno vai aprender? Como a gente aprende hoje? Né? Pela diversidade. Ele é construção. A aprendizagem é construtiva. Ela é complexa. Não tem mais nada de simples. Só que ela é para a vida toda. A aprendizagem pode ser consolidada. E como a aprendizagem pode ser consolidada? Tá? A aprendizagem, ela pode ser consolidada, gente, neste mundo que a gente chama de VUCA. Existem já outras expressões, BALI, né? Existem aí diversas expressões que usam para caracterizar esse mundo. E como eu falei, cada autor dentro da sua área, cada pesquisador dentro da sua área do conhecimento vem trazendo nomenclaturas diferentes para caracterizar esse mundo que a gente vive hoje. Mas nós que somos da educação, né, temos a perspectiva de que se o mundo é diferente, a educação também vai ter que mudar. A educação vai precisar se adaptar a tudo isso. Como a gente faz isso? Como? Essa é a pergunta. E aí, Wagner, eu vou usar uma expressão que você colocou aqui. É um processo de apreensão de conhecimentos e habilidades. Professor Cassiano, passa mais um slide para mim, por favor. Eu vou usar aqui, gente, uma palavra, né? Porque agora é uma expressão, a gente vê muito, né? Essas palavras que foram traduzidas aqui para o inglês, e isso está muito forte na educação hoje, learning ability. E o que significa isso? Né? Wagner, sem você saber, mas você disse tudo, tá? Learning ability, aprender uma habilidade. Acumular informações. Não precisamos mais ensinar isso para os nossos alunos. Conhecimento. Eu entro na internet, desde que eu tenha a capacidade de saber filtrar a informação, tem tudo que eu preciso. Tem tudo que eu preciso. Porque hoje, gente, a cada dia, a cada 2 dias, se processa tanta informação do que o homem levou mais de 1000 anos para aprender. Tudo que a gente aprendeu, né, durante os últimos séculos, hoje, as informações e o acúmulo de informações são rápidas, são instantâneas. A gente consegue, gente, saber de tudo que acontece no mundo inteiro, no exato momento do ocorrido. Né? Eu vou contar uma história para vocês, só para vocês perceberem que muitas vezes a gente não tem dimensão das alterações, mas não vale dar risada dessa história que eu vou contar para vocês, tá bom? Então, olha só, quem se lembra em que dia, mês e ano aconteceu ali a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né, que sofreram ali, então, um ataque terrorista, e as Torres Gêmeas vieram abaixo. Quem se lembra quando isso aconteceu, gente? Vão procurando aí, coloquem aqui para mim no chat. Quando isso aconteceu? Enquanto vocês vão procurando, então eu vou contar essa história que eu falei que não vale dar risada, tá? No dia que aconteceu o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, foi numa manhã, tá? Não me lembro exatamente o dia da semana, mas era um dia da semana e no período da manhã. Acontece, gente, que naquele ano eu já era professora da educação básica,
E estava eu em sala de aula, dando aula, não tinha celular. A escola. Ah, Gabriel, muito bem. 11 de setembro de 2001. Ah, o Wagner também tinha colocado. Perfeito, gente. Então, vou continuar a minha história aqui, tá? Estava eu dando aula. E olha, gente, vocês sabem, professor vai para a escola, é das 7h30 da manhã ao meio-dia. 5 aulas ali, né? Escola não tem TV, escola não, a gente não tinha celular, né? E rádio também, você não vai escutar rádio dentro da sala. Enfim, dei as minhas 5 aulas sem saber de nada. Gente, por incrível que pareça, quando deu o sinal do meio-dia e tantos alunos quanto os professores saindo da escola, fora dos portões da escola, uma agitação tremenda de aluno, de pais de aluno, e entrei no carro para ir embora, liguei o rádio e só se falava nisso, e eu falava, gente, o que é que está acontecendo? E olha, parece cômico, não é verdade, gente? Olha só, a Rosângela também está falando como que se lembra como se fosse hoje, ela estava no escritório. E olha, Rosângela, como eu disse, eu estava dando aula. E como eu disse, parece até cômico, mas olha, eu estava dando aula de história. E aí eu digo para vocês, né? Por que eu estou contando isso para vocês, gente? Olha como o ensino, a aprendizagem era totalmente estático. Eu não sabia o que estava acontecendo no mundo. A comunicação não era tão fluida como é hoje, né? Então, percebam que há também, não é só uma evolução do conhecimento, mas é do mundo, de transformações. A globalização trouxe, né, esse encurtamento do tempo e do espaço. Tudo é instantâneo. Tá? Tudo acontece no exato momento. Rafael viu, olha só, no segundo que o segundo avião colidir com a torre. E era ao vivo, exatamente, Rafael. Eu não consegui porque eu estava dentro de uma sala de aula, dando aula de história. Né? Então, percebam, gente, que isso, né, hoje, não é mais suficiente eu ensinar um conteúdo estático. E é por isso que eu estou usando essa expressão de que como aprender hoje, né? Aprender uma habilidade. Ok? Vejam bem, nenhum momento eu estou falando para vocês que vai haver um esvaziamento do conhecimento. Não, não é para ter um esvaziamento do conhecimento. Nós estamos falando de se adaptar ao novo século que nós estamos vivenciando. Um século que não vale mais só o conhecer, não vale mais só a informação. Né? Olha só, o Matheus não tinha nem nascido. Olha só como o Matheus é novinho, hein? E olha, Matheus, meu filho também se chama Matheus, charado meu filho, viu? Então, olha só, gente, a gente precisa ter essa capacidade de adaptação, essa capacidade de desenvolver habilidades para viver nesse mundo. Então, percebam, gente, nós como professores, quanto a gente tem responsabilidades. Então, diante de todo esse cenário que a gente está colocando aqui para vocês, ok? A gente tem um relatório, né, da Unesco, coordenado pelo Jacques Delors, que traz para a gente os 4 pilares que dariam sustentação à educação do século XXI. E que tem premissa até hoje, tá, gente? Que tem validade até hoje. Então, vejam, não dá mais para só ensinar conhecimento, né? Ou, eu diria que 100% das nossas escolas, ou para os cursos técnicos, pelo menos no 80% era conhecimento e 20% era o fazer, o prático, né? Mas aqui a gente só tem 2 pilares. E esses outros 2 pilares para viver nessa sociedade? Né? Então, a gente tem o relatório da Unesco,
Vejam que não é para um país ou para outro. Nós estamos falando de um relatório organizado pela Unesco, liderado para essa comissão Jacques Delors, que traz para a gente 4 pilares que darão sustentação à educação do século XXI. Aprender a conhecer, que é o conhecimento. Ele continua válido, tá? Mas ele não pode abarcar quase 100% das nossas salas de aula. Aprender a fazer, que é a prática, que o curso técnico também ensinava muito, mas era só uma prática. Então, aprender a fazer. E aí surgem 2 outras aprendizagens que começam a adentrar as nossas escolas e que é o foco dessa nossa disciplina. Aprender a ser e aprender a conviver. Eu quero dizer para vocês que, primeira premissa, nunca deve haver o esgotamento do conhecimento ou o esvaziamento do conhecimento. Nunca, tá, gente? A gente vai deixar o conhecimento de lado. Segunda premissa, não dá para aprender a fazer sem ter o aprender a conhecer, tá certo? Mas percebam que além dessas 2 premissas, a gente tem que pôr isso numa balança e equilibrar essas aprendizagens, esses pilares da educação. Então, em que medida na escola eu equilibro o conhecer, o fazer, o ser e o conviver? Ser são as competências socioemocionais, tanto o ser quanto ao conviver, né? São as competências socioemocionais que precisam estar presentes nas nossas realidades, nas nossas escolas brasileiras. E aí o Misael coloca exatamente que todas essas mudanças abrangem, na verdade, não é só a escola, né? Todas as áreas da sociedade e como educadores, conhecimentos, habilidades e tecnológicas. E é isso mesmo, tá, Misael? Vejam lá, gente, não é só limitado à escola, né? É também a todas as áreas da sociedade, né? Então, vejam, a gente tem um desafio nas mãos. Vocês, futuros professores, né? E eu quero que vocês saiam daqui profissionais competentes, preparados para este mundo, ok? Preparados para esses desafios que a gente tem pela frente. Pensando nessa perspectiva, como equilibrar esses 4 pilares da educação? Professor Cassiano, passa mais um slidezinho para a gente, por favor. Olha só. E aí, então, a gente sim, veja lá, tem algumas premissas, tá? Que norteiam o nosso ensino nas escolas hoje, né? Se eu tenho que ensinar por competências, vocês se lembram quando eu disse lá na frente, no início da minha fala, de que a competência é a mobilização de conhecimentos, de atitudes e de habilidades. Habilidades é saber fazer. Atitudes é o ser. E de conhecimentos, efetivamente, aqui as informações e o conhecimento sistematizado. Então, como ensinar hoje a partir desses princípios para o desenvolvimento de competências e de habilidades nos nossos alunos e que envolvem as competências socioemocionais. Bom, olha só a pergunta do Alexandre. Que bacana, viu, Alexandre? Qual seria o objetivo das competências socioemocionais e a sua inclusão na educação? O que a levou a ser inclusa? Alexandre, o que levou a ser inclusa foi exatamente, eu imagino eu até, e eu estou até colocando, tá? Não estou colocando a partir de nenhum referencial teórico.
eu estou colocando aqui a minha perspectiva, tá? A minha perspectiva é de que o mundo estava em transformação. Fatores como globalização e fatores como recursos tecnológicos, inteligência artificial, adentrando as nossas vidas, adentrando a sociedade, fizeram com que a educação fosse repensada. Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Se a gente for também pensando numa perspectiva de uma saúde mental das pessoas, né? A gente ouve muito e lê muito de que o mal do século é a ansiedade. São pessoas que não sabem mais conviver. Pessoas que não têm um equilíbrio emocional suficiente para lidar com os desafios da vida. Isso tudo por conta disso que eu falei para vocês. É a globalização, é a inteligência artificial fazendo parte das nossas vidas. E aí, como eu disse, tá, gente? Cada autor, cada área do conhecimento vai dando nomes a essas situações que a gente está vivenciando, né? Tem autores que falam que é a sociedade do conhecimento, tem, como eu falei, tem autores que vão falar ali que o mundo hoje não é mais estático, é um mundo líquido, que Bauman teve início, mas a partir dele diversos outros foram colocando isso, né? E a gente já fala um pouquinho de Piaget, tá? Porque daí ela foge um pouquinho dessa nossa perspectiva, tá, Rafael? Então, assim, completando aqui, Alexandre, o que levou a ser inclusa essa preocupação, tá? Preocupação com o mundo que estava em transformação e que está em transformação. Agora, nós não podemos ser ingênuos, é verdade, tá, Alexandre? De dizer que a educação é realmente a grande norte, a grande preocupação. Seria até hipocrisia da nossa parte dizer que é só por isso. Não. Tem interesse econômico, tem vários interesses envolvidos. São os interesses políticos, econômicos, estão todos interligados. Tá? Mas eu quero acreditar no papel transformador da educação. Eu sou professora, né? E como eu disse para vocês, a gente vê hoje professores adoentados, professores afastados, porque efetivamente não conseguem mais lidar nem com a profissão, nem com o aluno, né? Alunos em sala de aula totalmente carentes, né? E que por isso fazem atrocidades devido à carência emocional. Então, a Base Nacional Comum Curricular tem um peso fundamental, ela equilibra dentro das 10 competências gerais que norteiam toda a educação básica. Se eu não me engano, eu não tenho agora de cabeça, mas a gente vai até falar bastante sobre isso também na nossa última aula da BNCC, mas eu até trouxe isso para vocês também na aula conceitual 5. 4 dessas competências não são mais voltadas para o conhecimento. Elas são voltadas para essa área das competências socioemocionais, ligado ao social, ligado ao emocional, ligado ao ser, ligado ao aprender a conviver, tá certo? Rafael, quando você coloca aqui Piaget, né, como Piaget propõe a alegria e o prazer de aprender seria uma competência socioemocional? Não, tá? Quando os estudos de Piaget, eles se voltam para o desenvolvimento do ser humano. Piaget trabalha muito com a perspectiva do desenvolvimento a partir ali das etapas que ele denomina desse desenvolvimento humano. E que começaria do nascimento dessa criança, do ser, e vai estar consolidada, né? Ele chama até de uma etapa operatória, por volta dos seus 11, 12 anos. Mas quando ele diz o prazer de aprender, naquele momento, ela não era concebida, e essa não era a intenção dele, uma competência socioemocional. Talvez, pode até ser, que a gente tenha, sim, alguns autores, estudiosos contemporâneos,
que queiram fazer algum tipo de amarração. Mas eu, particularmente, gente, falo para vocês tomarem um certo cuidado com essa coisa de achar que as coisas eram daquele jeito e que aí, então, nós, sabe, colocar ideias em estudiosos que já nem estão mais aqui. Ah, ele quis dizer isso, será? Então, como eu falo, competência socioemocional, o prazer, a alegria, o prazer de aprender, não é uma competência segundo Piaget, tá? Não tem nenhuma relação estabelecida nisso. Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim, tá? Ó, o professor Cassiano já chegando aqui comigo. E eu só queria colocar para vocês uma coisa importante aqui. Participem da nossa enquete, porque ela é imprescindível para a gente, né? Para a gente estar trabalhando aqui nas nossas discussões e melhorando a cada dia as nossas aulas, as nossas formas de estudar. Esses slides estão lá no material da disciplina para vocês. Leiam, tem as anotações, tem aqui esses 5 princípios que norteiam o ensino por competência. E olha, gente, quero ver vocês preparados para a nossa segunda aula, porque vocês vão gostar bastante. A gente vai amarrando a cada aula as nossas discussões, tá? Só vou usar aqui uma fala do Alexandre, quando ele diz que Dr. Augusto Cury, é verdade, bem enfático no prejuízo do excesso de informação e atividades na infância, tornando as crianças muito ansiosas. Ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Alexandre, eu falo que todos nós temos um pouquinho dessa síndrome do pensamento acelerado. Nós somos frutos do nosso tempo, né? Infelizmente, viu, gente? É muito triste isso, né? Mas, ó, obrigada, Rosângela, Wagner, e eu tenho certeza que vocês vão gostar de todas as nossas aulas. Então, caprichem aí nas atividades, nos estudos, e a gente vai tendo o nosso fio condutor. É isso, professor Cassiano? É isso, professora Priscila, perfeita, aula magnífica. Também fiquei aqui de boca aberta nos bastidores. Pessoal, só gostaria de agradecer a todos que puderam acompanhar a aula, né? A participação também foi muito importante, o pessoal bastante animado, né? E com perguntas muito pertinentes, comentários pertinentes, foi muito gostoso mesmo, gente. Foi um prazer ter acompanhado. Você sabe, professor Cassiano, que eu sempre digo que quem faz o professor é o aluno. Quem faz o professor é o aluno. Então, pessoal, nunca deixem de colocar, nunca deixem de expor as colocações, questionamentos, críticas, né? Sejam críticos e sejam também muito questionadores. Nunca aceitam tudo muito pronto quando vem, porque isso molda o professor, tá bom? Então, gente, a gente espera vocês na semana que vem, tá? Tenham todos uma excelente semana. Isso aí, pessoal. Só lembrando, né? Aproveitem a atividade de mapa e atividade 1 e o mapa já estão disponíveis. Aproveitando assim o gancho com a aula, o mapa é justamente isso que a professora estava comentando na aula. É você sair daquele modelo todo tradicional para usarem a criatividade, usarem recursos visuais, para vocês realmente deixarem o mapa com a cara de vocês mesmo. É isso aí, pessoal. E, ó, atividade 1 vence antes do mapa. Então, se for para a gente escolher, faça esse final de semana atividade de estudo 1, ok? Pessoal, uma boa semana, um bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Eu espero todos vocês de novo aqui comigo, hein? Perfeito. Até semana que vem, pessoal. Se cuidem.